volta e meia alguém me pergunta como eu pratico essas técnicas de projeção da consciência e shifting. Para ajudar, eu vou contar como eu faço especificamente nas minhas práticas. Eu estabeleci um período do meu dia para fazer uma meditação de uns 5 minutos, não mais do que isso. Normalmente eu faço depois do almoço, sempre sobra 5 minutos depois do almoço. Nessa meditação, depois do almoço, eu não estou preocupado especificamente em fazer uma projeção mental, um shifting. Às vezes eu faço uma técnica de manifestação na minha própria realidade corrente. Eu penso no meu objetivo, o que eu quero fazer, visualizo aonde quero chegar e também, muitas vezes, aí eu visualizo como será a minha próxima prática de sair dessa realidade corrente e visitar uma outra realidade. Eu visualizo como estivesse espichando a minha mente até um outro lugar. Me foco mais na sensação de me expandir ou me projetar do que exatamente um método muito detalhado. Reflito sobre a minha concepção de realidade. Para mim, todas as realidades paralelas estão se alternando e todas estão ao mesmo tempo aqui. É onde foco a minha atenção, é nessa realidade que eu estou. Mas isso não significa que meu corpo material está junto ali. Eu não levo meu corpo material junto. A minha consciência está alternando entre as realidades, mas todas elas são reais para mim e são independentes do meu corpo material. Este corpo material fica em uma realidade e é provável que o corpo que habitarei em outra realidade seja vibratoriamente diferente. Talvez não seja nem exatamente um corpo, mas uma expressão da minha consciência. Então eu não questiono a ciência, a técnica, a materialidade que me deu esse corpo ou a forma que eu experiencio essas percepções de outra realidade. Será que existiria antes de eu entrar naquela realidade ou foi formado naquele exato momento, naquela dimensão? Eu não consigo responder a isso. Eu não acredito que nem que seja uma pergunta importante, porque o foco principal é a alteração da consciência e não as leis daquela específica realidade. O que eu faço é fico visualizando no meu meditação de 5 minutos, fico visualizando na minha compreensão de que estou na minha mente, na minha consciência, vivenciando a realidade desejada. Seja uma realidade corrente desejada, quer dizer que eu quero manifestar aqui na minha realidade corrente essa mudança, então eu chamo até de realidade selecionada. Então isso é um pensamento antecipatório, mas sem ansiedade. É apenas me deleitar com essa possibilidade dessa realidade se manifestar. Ou seja, numa outra realidade em que eu possa visitar. Mesmo que eu não sinta nenhuma percepção específica, essas técnicas de manifestação e de projeção e de shift, para mim, elas partem do mesmo princípio, de você perceber a realidade como uma expressão da sua consciência. Mas tudo isso, essa meditação de 5 minutos, é uma preparação. Não é o shift em si mesmo. Eu interpreto mais como uma prática, um exercício que vai me ajudar a fazer projeção, mas não é a projeção em si mesma. Aí eu repito os exercícios várias vezes e durante vários dias, mas sem me forçar, sem esperar resultados, sem examinar se eu estou começando a shiftar. Eu não busco sentir nada, apenas visualizar. Após uma semana, às vezes até um pouco mais, às vezes até 2 semanas, dependendo como está minha mente, como está o meu envolvimento com as circunstâncias do dia a dia, eu começo a sentir um impulso, uma vontade específica interna para fazer um exercício de projeção ou de shifting. Então eu aguardo naturalmente que essa vontade, esse impulso aumente, até que eu decida intuitivamente como é que vai ser essa experiência. Pode ser que eu decida em fazer durante a noite, através de uma prática de sonho lúcido, que eu considero que todo sonho que você se lembra já é um sonho lúcido, ou pode ser durante o dia, dentro de uma prática de meditação específica. Então, quando esse impulso está muito forte, eu apenas observo, normalmente é uma tarde tranquila, que eu esteja sozinho em casa, aí eu faço essa autoobservação, percebo uma energia, uma sensação de vibração, um estado vibracional, que me permite fazer essa prática de maneira espontânea. Então eu começo, sem fazer nenhuma visualização específica adicional e muitas vezes sem um método
muito elaborado. Desde que a minha intuição faça o processo por mim. Muitas vezes ela me leva a lugares que eu não planejei, eu apenas me espicho, me expando e permito que a experiência comece. O importante é que eu aprenda alguma coisa interessante no processo. Bem, essa é a prática. Se vocês gostarem de mais alguma informação, depois nós temos um grupo que as pessoas podem fazer parte para praticar ou discutir mais isso. Mandem uma mensagem privada para mim, para vocês participarem do grupo. E de qualquer maneira, eu tenho um link para o meu site se alguém quiser ler mais artigos e vídeos a respeito. Ok? Grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau.